Nos episódios 1 e 2, Mídia para Todos resgatou a realização da primeira e única Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 2009. Mostrou também a ampla mobilização social que preparou a primeira Confecom, no Rio de Janeiro a Conferência Municipal e no Estado a Conferência Estadual. No episódio 3, a série destacou os depoimentos de Beto Almeida, Cláudia de Abreu e Francisco Soriano, sobre a primeira Confecom 15 anos depois e os novos desafios da luta pela democratização da mídia. Agora, neste episódio 4, falam Laurindo Lalo Leal, Orlando Guilhom e Sônia Lager. E talvez esse exemplo da Confecom e das circunstâncias que levaram à realização da Confecom e as características que ela teve mostram e mostraram o papel político fundamental da comunicação para a democracia de qualquer país, especificamente no caso brasileiro, diante das circunstâncias históricas que determinam e determinaram e continuam determinando o controle da mídia pelos setores mais conservadores da sociedade, apesar do avanço ultimamente de uma mídia alternativa, mas que ainda não tem a força e o poder de se igualar do ponto de vista da dimensão, do ponto de vista do alcance com a mídia, com as mídias tradicionais que ainda se impõem, né, e colocam e estabelecem grande parte das pautas econômicas, políticas, sociais, de costumes na sociedade brasileira. E que circunstâncias foram essas? Primeiro, o fato de nós termos, naquele momento, um governo com alta dose de popularidade, que poderia impor, que poderia colocar em discussão na sociedade temas que são altamente sensíveis para as camadas dominantes, como é o caso da comunicação. E foi por isso, e foi só devido a essa circunstância política, lembrem qual era, naquele momento, o índice de popularidade do presidente Lula e do governo Lula. Era altíssimo, né, no final do governo. Isso, claro que deu algum tipo de respaldo a ele colocar ao governo colocar esse tema em discussão. E ainda assim, em situação bastante difícil, com uma série de problemas que inclusive, que levaram, como você lembrou, a só se discutir, só se convocar a Confecom quase no final do governo Lula, né? Quando não só a saúde, como você lembrou, mas vários outros setores da sociedade já vinham tendo as discussões nacionais, as suas conferências nacionais, há algum tempo. Mas foram também muito impulsionadas pelo governo Lula. Se expandiu muito o número de conferências setoriais na educação, na infância, da adolescência, enfim, vários temas nacionais foram levados para a proximidade e o interior até do governo federal através dessas movimentações provocadas pelas conferências nacionais. No caso específico da Confecom, eu gostaria de lembrar que foram movimentadas, a gente calculou na época, mais de 30 mil pessoas participando dos debates em todo o Brasil, desde os municípios, passando pelas regiões e pelos estados, até chegar à Confecom, que foi a Conferência Nacional. Eu acho que nunca antes, nem depois desse fato,
um número tão grande de pessoas se debruçou sobre a questão da comunicação. E o mais importante não é isso, numericamente é importante, mas do ponto de vista da qualidade é mais importante ainda, porque foi um debate, Moisés, que não ficou restrito aos especialistas da academia ou aos profissionais da comunicação. Ele chegou às bases da sociedade. Então, a comunicação foi debatida por pessoas que faziam parte do movimento das mulheres, dos movimentos, do movimento negro, enfim, e pessoas até que não estavam fazendo parte de movimento nenhum, mas eram cidadãs e cidadãos brasileiros que estavam discutindo comunicação. E começavam a perceber a importância que elas tinham nas suas próprias vidas, nas suas próprias organizações. Então foi um momento muito rico, né? E que, infelizmente, não teve continuidade. Porque, porque o poder das empresas, dos conglomerados midiáticos no Brasil é muito forte e não admite nenhum tipo de comunicação sobre o seu trabalho de comunicação. Não admite nenhum tipo de discussão sobre o seu trabalho, sobre o seu papel político, sobre o seu papel social. Eles se acham donos absolutos da verdade. E qualquer tipo de discussão, eles acabam rotulando por censura. E ali, naquelas circunstâncias especialíssimas, eles foram obrigados ou a participar ou a não participar, refutando a importância desse modelo. Tanto é que as empresas de comunicação foram chamadas para o debate também. Só que poucas participaram. Obviamente, a Globo e algumas outras grandes empresas ficaram fora, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, né, que se negaram a participar, porque sabiam que iriam ser colocados em debate temas que não interessavam ao domínio midiático que essas empresas têm no Brasil. Então, nós tivemos esse momento, que é um momento histórico, né, que foi realizado naquelas circunstâncias históricas e que, infelizmente, nós não tivemos até hoje uma repetição. Embora outros setores da sociedade, nesse novo governo Lula, continuam realizando as suas conferências nacionais. Mas a Conferência Nacional de Comunicação é um tema delicadíssimo do ponto de vista político e que é boicotado pelos grandes meios de comunicação por parte da sociedade conservadora, né, que sustenta esses meios. Há uma história no Brasil desse controle dos grandes meios de comunicação por esses setores e num processo cada vez mais de concentração, de cada vez mais menos meios de comunicação controlando mais espaços da sociedade, sejam eles os meios de comunicação impressos, né? Sejam eles os meios de comunicação que ocupam o espaço público, que são as ondas, né, eletromagnéticas que transmitem sons e imagens. Né? Na década de 50, você tinha, para exemplificar o que é a concentração, você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, 15, 16 jornais diários. Hoje você tem 3, 2, 3. Não é? E mais do que isso, esses grupos econômicos que conseguiram criar esses jornais impressos, revistas, até a metade do século XX, quando chega a televisão no Brasil, e ele já tinha o controle do rádio também, das emissoras de rádio, grande parte das emissoras de rádio, não todas, mas quando chega a televisão no Brasil, eles se arvoram a dizer que, por serem concessionários de rádio, de emissoras de rádio, no caso do Grupo Globo, por exemplo, que por serem concessionários do grupo de emissoras de rádio, eles teriam direito, sem concorrência, a canais de televisão, a concessões de emissoras de televisão. Porque eles alegavam, e alegaram, e com isso ganharam as concessões, que a televisão era simplesmente
um desdobramento tecnológico do rádio. Esse é um problema sério. É o problema da concentração, você não tem a possibilidade de alternativa ao que estava ocorrendo. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar que a concentração é muito nociva à sociedade brasileira. Enquanto você não tiver uma pluralidade de formas efetivas de informar a sociedade, você não tem uma sociedade democrática, porque não há uma circulação ampla de ideias. Não tem o contraditório, você não tem o diferencial que pode levar as pessoas a, pelo menos, pensarem, né, na possibilidade de uma alternativa a essa política que é defendida e transmitida por esses meios de comunicação. Eu acho que essa. E aí nós voltamos à questão da Confecom. É por isso também que você teve a Confecom lá no final da década inicial do século, e depois você não tem mais nada porque não há, porque há obstáculos políticos como esses que a gente está comentando aqui para evitar que se discuta a comunicação no Brasil. Porque quando se discute comunicação, você abre a possibilidade de novas ideias, né? E de novos rumos para a própria comunicação. Porque, ao contrário da Conferência de Saúde, a primeira e única, infelizmente, temos que dizer isso, Conferência Nacional de Comunicação, como você muito bem lembrou, só aconteceu em dezembro de 2009, né? Já no, vamos dizer assim, no apagar, um ano depois, o Lula terminaria o seu segundo mandato e entregaria para Dilma a continuação que saiu vitoriosa daquela eleição. Então, por que demorou tanto? A pergunta que nós fazíamos naquela ocasião, claro que nós já sabemos um pouco a resposta. Por que demorou tanto a realização dessa conferência, né? Praticamente 60 anos depois da primeira Conferência Nacional de Saúde? Porque esse tema sempre foi um tema muito delicado e onde sempre houve muita resistência. O empresariado brasileiro, em todas as áreas, sempre foi muito conservador, muito reativo, muito reacionário, muito pouco aberto a renovações, a avanços, né? Institucionais, legais, no âmbito das legislações e das políticas públicas. Mas, particularmente na área de comunicação, isso se constatou na época, você deve lembrar tão bem quanto eu, o empresariado da área de comunicação não queria nem ouvir falar em conferência, eles consideravam isso aí um assinte, né? Colocar a sociedade civil, a população, a cidadania organizada para debater um tema que eles consideravam que era um tema deles, era um tema dos grandes empresários da comunicação. Então, eles resistiram muito, muito. E só sob forte pressão da sociedade civil organizada, né? Nós já estávamos no finalzinho do segundo mandato do Lula, estava tendo conferências, como você muito bem sinalizou, aliás, agora se repete novamente, tendo conferências sobre todos os temas possíveis e imaginários, meio ambiente, mulher, saúde, educação, LGBT, arte, cultura, não sei o que lá, e ninguém falava na conferência de comunicação. Foi preciso um forte processo de pressão, de mobilização, para arrancar do governo essa iniciativa e essa conferência. E vamos lembrar que, de certa forma, isso te explica por que avançamos pouco nessa área até hoje, a conferência ela foi boicotada por boa parte do empresariado da área, né, dos donos dos grandes monopólios de mídia. Alguns se recusaram a participar do processo, em qualquer instância, municipal, estadual, muito menos nacional. Me lembro da posição da Globo, inclusive, bastante firme. As grandes entidades, a ABERT, a ANR, a NJ, as grandes entidades empresariais, boicotaram, a princípio não participavam do processo, né? E meio que impuseram ao governo para que alguns deles participassem. Me lembro que o pessoal da Band participou, se não me falha a memória, SBT, Record, exatamente. Eles impuseram praticamente ao governo
a ideia é de tudo bem, então já que vai ter conferência, vamos lá, então não sei o quê, mas essa conferência ela não pode ter caráter deliberativo, ela não pode ter caráter conclusivo. Ela tem que se tornar num grande fórum de consulta, de debate, só consultiva, né? Um grande espaço de trocas de opiniões, mas sem caráter deliberativo. Tanto que a gente conseguiu aprovar mais de 600 resoluções nessa primeira Confecom em 2009, que, na sua grande maioria, não se traduziram a posteriori em leis e em políticas públicas. E por que elas não se traduziram em políticas públicas? Porque o empresariado deu checkmate, né? Deu antes, né, ao boicotar, a não indicar delegados, a não participar, deu durante o processo, foi um processo muito tenso, eu me lembro de muitas noites mal dormidas lá na Confecom, a pauta mudava toda hora, os temas, os grupos de trabalho, não, esse tema não pode, não sei o que, tinha muito e tal. Ela, de certa forma, ela foi um marco, né? Se a gente está aí na internet, se pesquisar nos documentos, né? A Intervoz tem sites que falam sobre isso, você pesquisa lá, tem lá o caderno de resoluções. Então, se você lê os cadernos de resoluções da primeira Confecom, 2009, eles são atuais, na medida em que não se conseguiu traduzir em projetos de lei e em políticas públicas, aquelas demandas, elas, na sua grande maioria, continuam aí na ordem de que nós estávamos numa luta absolutamente certa. Agora, o fato é que nós avançamos, não só porque entidades como o FNDC, Intervozes e outras, FENAGE, etc., que na época já eram muito fortes, estiveram na cabeça da coordenação do nosso movimento e de todo o processo de preparação de intervenção e conclusão nas plenárias da Confecom, mas muitas outras entidades, articulações e movimentos surgiram de lá para cá. Eu vou só citar o fato de que hoje está em curso, acredito que você saiba, deve estar acompanhando, pelo menos duas grandes iniciativas, que é, não que a gente não queira mais regulamentar a radiodifusão, continuamos querendo, que achamos que isso é importante, como queríamos em 2009. Mas hoje, por exemplo, muito mais importante do que regulamentar as rádios e TVs é regulamentar as chamadas Big Techs, né? As chamadas mídias virtuais, os grandes monopólios também, o TikTok, o Facebook, o Instagram, não sei o quê, eles dominam hoje a comunicação social, passando, inclusive, o poder das grandes redes privadas de TV e rádio. E existe hoje uma grande campanha, né, coordenada nacionalmente por mais de 100 entidades. Você vê como a coisa cresceu, né? Tem coletivo de tudo quanto é jeito. Tem gente que trabalha mais com a questão da internet, tem gente que trabalha mais com comunicação popular e comunitária, tem gente que trabalha mais com comunicação pública e tal, mas está todo mundo reunido um pouco nesses fóruns, né, nesses comitês, nessas redes que lutam pela democratização da comunicação. Então, de certa forma, sim, o nosso movimento cresceu, se ampliou, o tema deixou de ser um tema tabu, né? Eu me lembro de lá para cá, várias vezes eu vi entidades, presidentes da CUT, o João Pedro Stellis, do MST, falar várias vezes, falava sobre a reforma agrária, mas não esquecia de falar sobre a necessidade da reforma da mídia, do que ele chamava da democratização da mídia. Ou seja, passou a ser uma pauta que foi, de certa forma, acolhida, né, pelo movimento social como um todo. Então, nesse sentido, sim, nós avançamos. Mas eu não quero também dar uma de poliana, de achar, então nós hoje estamos muito mais fortes. Tá, como você mesmo constatou, esse tema continua sendo, pelo menos do seu ponto de vista institucional, governamental, nacional, ainda um tema tabu, um tema difícil. Porque, de fato, é inadmissível e, ao mesmo tempo, é muito revelador que a gente esteja nesse cenário, inclusive, de debate, né, do que é liberdade de expressão, do que é, de fato, a necessidade ou não da regulação da mídia. E aquela conferência de 2009,
que nós ralamos para conseguir. Você é um dos grandes baluartes disso, mas não foi fácil convencer o governo Lula naquela época que era necessário, porque a reação da ABERT e de todos os canais da mídia hegemônicos já era bastante forte de resistência. E nós conseguimos realizar uma coisa extraordinária, que eu bem me lembre, a gente reuniu aqui no Rio quase 500 pessoas. Em Brasília, nós tivemos quase 2.000 pessoas. E todos os temas eram abordados, né? E para que a gente retome, naquela época, pautas que foram fundamentais. E quando eu penso nisso, em algumas a gente foi vitorioso, e noutras nós perdemos de lavada. No debate de ideias, né? No enfrentamento daquele pensamento único que massacrou a gente dos anos 90 para cá, do neoliberalismo, você ter o contraditório na TV, particularmente na TV aberta, né, particularmente nos meios onde a grande massa popular vai buscar suas informações, é nevrálgico. Se bem me lembro, eu acho que você sabe, uma das grandes pautas que a gente levava, e eu militei também na TV comunitária em alguns momentos com você, né, a nossa discussão era que, enquanto as rádios comunitárias, as rádios populares, as centrais sindicais pediam acesso a um canal de televisão e eram negadas, naquela fase, inclusive, estava começando a ter restrições policiais a veiculações de bairro, né, de rádio de bairros e tudo mais. Isso era uma luta fundante para a gente na questão da democratização da comunicação. E a gente dizia que era fundamental que todos os veículos tivessem uma formação, eu me lembro que era isso, a educação, para que não tivesse mais a hegemonia do racista na representação do povo brasileiro, uma certa misoginia, onde o papel da mulher era sempre ou a gostosa, ou a empregada, ou a mulher submissa. Esses debates graçaram, né? Tanto aqui nos municípios quanto no Estado. E hoje, quando eu vejo, né, o corte, a preocupação e a fala, muitas vezes até pode ser até uma fala, digamos assim, autorizada, mas é uma fala de respeito entendeu? À negritude brasileira, de resgate dessa cultura, de enfrentamento do machismo. Isso é uma conquista que foi trabalhada pelos movimentos, mas que refletiu e brilhou como pauta daquela conferência. Agora, ao mesmo tempo, toda a discussão de liberdade, de pluralidade no discurso e no acesso aos veículos de comunicação, a gente não avançou praticamente nada. Posição sobre o projeto de lei, por exemplo, da devastação ambiental, né? Você teria, em qualquer outro país, a posição de todos os partidos políticos manifestas numa hora de você veicular um noticiário. Ou uma discussão, por exemplo, da discussão de um decreto que tenha sido feito pela ministra da Saúde, regulando como as mulheres vítimas de estupro ou qualquer outras coisas teriam acesso ao aborto legal. Nós passamos por esses debates recentes, estou dando 2 exemplos candentes para a população e para o mundo. E você só via a fala moralista de um lado só, entendeu? Quer dizer, sem dar a possibilidade de todos os lados se manifestar. Democratização é isso. Democracia é um exercício muito sofrido, porque você precisa ouvir todo mundo.